Olá, gente, bom dia. Estou aqui para trazer para vocês um assunto bastante interessante, certo? Já que nós estamos no mês de agosto, estamos nos aproximando do dia 22 de agosto, que é a data que a gente comemora o folclore brasileiro. Então, vou estar trazendo para vocês algumas informações nesses dias, nesses 3 dias de aula, sobre o nosso folclore brasileiro, o que é o folclore brasileiro e que a gente comemora no dia 22 de agosto, certo? Eu vou falar para vocês que o folclore e suas manifestações que faz parte do nosso dia a dia, né, as manifestações que fazem parte do nosso dia a dia que a gente desconhece, que a gente nem se atenta para saber que elas estão ligadas ao folclore brasileiro, né? E aí eu vou falar sobre, né, o que é o folclore, que é o folclore é uma cultura popular brasileira, é uma cultura que está totalmente ligada ao povo brasileiro, à identidade social desse povo, da comunidade desse povo, da história de um povo que fez parte, né, que faz parte de uma sociedade, né, e essas manifestações e de que forma o folclore ele se manifesta, né, na nossa vida, no nosso cotidiano, né? O folclore é uma parte fundamental da cultura do Brasil. Por que o folclore é uma parte fundamental da cultura do Brasil? Porque o folclore, ele conta a história dos portugueses, ele conta a história dos africanos, ele conta as histórias dos indígenas, certo? Então, porque se a gente parar para refletir e analisar, quando os portugueses chegaram aqui, quem eles encontraram? Eles encontraram quem? Os indígenas, certo? E depois os portugueses eles quiseram fazer o quê? Colonizar terras brasileiras. Então, dentro desse contexto aí da história brasileira, nós temos quem? Nós temos os índios, nós temos já temos os brancos, não é isso? Nós temos os portugueses e logo em seguida nós temos quem? Nós temos os africanos que vieram para aqui, para o Brasil, para trabalhar, né, como escravos. Teve a sua contribuição na história brasileira, trabalhando, né, com a mão de obra escrava. Então, todas essas manifestações, tudo isso, todos esses três povos, né, essa mistura desses três povos, eles também estão ligados à cultura de um povo. Então, quando a gente fala de cultura de um povo, a gente se lembra de quê? A gente lembra do folclore, porque o folclore o quê? São de manifestações, é cultura popular brasileira de um povo. Então, a gente vai estar tratando sobre esse assunto, vamos estar falando sobre o folclore brasileiro durante esses 3 dias. As aulas vão ser interessantes, porque cada dia eu vou estar abordando sobre uma questão, certo? Sobre algumas manifestações, as danças, as lendas, as crendices, a religiosidade, certo? Que está ligada ao folclore brasileiro. Então, vamos ficar todo mundo juntos nessas aulas assistindo e a aula vai ser bem interessante, certo? A nossa aula, certo, de história, eu vou explicar para vocês sobre algo muito importante na história, certo, na história brasileira. Eu vou estar trazendo para vocês um assunto que retrata sobre as culturas, sobre as manifestações folclóricas. Por quê? Durante esses 3 dias de aula, né, nós temos aula quarta, quinta e sexta, eu vou estar trazendo para vocês algumas informações sobre alguns determinados assuntos que envolvem o folclore, já que nós estamos dia 22, que no caso seria no sábado, que será no sábado, a gente comemora o dia do folclore. Então, para a gente estar sabendo o que é o folclore, para a gente estar lembrando dessa data, durante esses 3 dias de aula, eu vou estar trazendo para vocês alguma informação. Então, como hoje é a aula de história, eu trago para vocês a história, certo? Um pouco da história do folclore, o que é o folclore brasileiro, sobre algumas manifestações folclóricas, quando ele surgiu, por quem, para depois a gente estar se aprofundando, conhecendo mais algumas coisas que estão relacionadas, que estão ligadas ao folclore brasileiro. E aí hoje eu trouxe para vocês, na aula, o que é o folclore. E aí tem o folclore brasileiro, né, que ele envolve manifestações culturais, artísticas, lendas, músicas, as danças. Aí eu vou ter essa imagem aqui do folclore. Aí tem o que é o folclore. O folclore constitui dos elementos que fazem parte da cultura popular. Então, eles constituem elementos que fazem parte da cultura do povo, que
que está voltado, está relacionado com o povo. Que elementos são esses? A dança, a comida, que está ligada ao folclore, as danças, as lendas, e entre outras coisas que fazem parte da cultura popular, que está ligada à popular, né, que está ligada aos antepassados, às histórias dos nossos antepassados, que é tradição, que vai perpetuar para os longos dias, e a gente vai estar sempre relembrando. E tem como símbolo as festas, as danças, os ritmos, os jogos, as lendas, as crendices tradicionais, né, que são coisas ligadas aos nossos antepassados, né? Não pode comer comida quente, tomar água, né, não pode chupar manga, depois tomar leite. São crendices tradicionais, crendices no que aquelas pessoas acreditam. Então são coisas que estão voltadas à cultura, está ligada à cultura de um povo, está ligado às tradições. Então isso tudo faz parte de um folclore. Aí as manifestações folclóricas, elas se dão por meio dos mitos, das lendas, as canções, as danças, os artesanatos, as festas populares, as brincadeiras, jogos, entre outras. Então, durante o decorrer esses 3 dias, eu vou estar trazendo para vocês algumas dessas manifestações, algumas esses elementos que estão envolvidos, que estão voltados para o folclore, para a gente estar sempre aprendendo, para a gente estar se informando e conhecendo mais um pouco sobre o folclore brasileiro. Aí o folclore, ele é parte integrante da cultura de um povo, então está ligado, né, à cultura de um povo, de determinada região. O folclore é de determinado jeito, né, e determinada região norte, né, tem as tradições que estão ligadas para a região norte, a região sul, sudeste, e tem diversas, né, tradições que estão interligadas com o povo, com a cultura do povo, como eu falei logo no início. E por isso é considerado pela Unesco patrimônio cultural imaterial. Então, material e imaterial. Existe uma diferença de um para o outro, que tá ligado mais ou menos, material. Quando a gente fala em cultura material, eu tô falando de quê? Tô falando de, vou dar um exemplo, são objetos, né, que eu posso tocar, são utensílios, são ferramentas que contam a história. Por exemplo, eu posso dar a carta de Pero Vaz de Caminha. É uma cultura, é um objeto imaterial, porque é o que eu posso tocar, que está ali, e eu posso, né, manusear. Então o material já está da matéria, né, algo que eu posso tocar. Agora já o patrimônio imaterial, certo? Ele envolve as culturas, as tradições de um povo, de um indivíduo, certo? Ele tá relacionado à preservação de tudo isso. Então o folclore, ele tá ligado muito a isso, às tradições, à cultura, à religião, os saberes popular, certo? A forma de fazer, as expressões, as festas populares, as danças. Então são culturas imateriais que estão ligadas. Diferentemente da material, o material é uma carta, é um objeto, é uma estátua. A imaterial, ela tá ligada ao quê? Tá ligada às danças populares, às festas, à religião, às crendices, as lendas. Aí, então, essas são as tradições de um povo. Então, essas são os patrimônio cultural imaterial. Aí vem sendo imprescindível a realização de esforços para a sua preservação. Então, é interessante que as pessoas elas desempenhem forças, né, esforços para manter, porque passando de tradição para tradição, de geração para geração, esse tipo de cultura, elas vão se apagando, as pessoas elas vão esquecendo. Então é importante que as pessoas desempenhem força para que sejam mantidas as tradições, as culturas, que sejam lembradas, que elas sejam homenageadas, que sejam lembradas pelo povo, porque aí tudo tem marca, né? Tudo tem história, tudo isso tem história. E aí, a palavra folclore, qual o significado da palavra folclore? Ela tem origem no inglês e ela é oriunda do termo folklore, que ela é uma palavra inglesa, como vocês podem ver aqui. Ela é uma palavra, deixa eu só marcar aqui, ela é uma palavra inglesa, certo? Aqui, ó, a palavra inglesa, folklore. E esse termo, por sua vez, foi originária da expressão
folklore, criada por um escritor chamado William John Thomas em 1846, e em 22 de agosto de 1846, uma carta de Thomas enviada a revistas The Anteno foi publicada. Então, por isso que o Dia do Folclore ele é comemorado no dia 22 de agosto, porque foi justamente quando esse William, né, o escritor famoso, ele enviou uma carta para uma revista, e essa carta ela foi publicada, e onde ele deu as descrições, ele falou sobre as manifestações culturais, sobre o que de fato é o folclore. Então é comemorado no dia 22 de agosto. O termo de Thomas baseia-se em duas palavras: folk significa povo, lore, conhecimento e saber, que significa conhecimento e saber. Então, folclore é conhecimento de um povo, saber de um povo, ligado à cultura popular de um povo, quando a gente viu lá no início. Então, o termo folclore, né, a palavra folclore está ligado a significado, conhecimento, saber, significado povo. Então, está ligado a conhecimento e saber de um povo. E aí, mais a seguir, as classificações do folclore. Então, o folclore ele pode ser dividido em suas manifestações folclóricas, elas podem ser divididas em 8 categorias. Aí a gente tem as músicas, as danças, né, as danças capoeira, Bumba Meu Boi, né, entre outras. As músicas que estão voltadas, né, cantiga de roda, né, entre várias, quando a gente vê, está ligada, né, ao folclore. As festas populares de determinadas regiões, usos e os costumes, né, as crendices, as religiosidade que eu falei das crendices, né, que as pessoas acreditam que tem as crenças determinadas, né, que acreditam que aquilo não pode fazer, que não pode fazer aquilo. A religiosidade está ligada às manifestações folclóricas, os artesanatos está ligado ao folclore, os brinquedos e as brincadeiras de cabra cega, de amarelinha, tudo isso estão ligados ao folclore. E a linguagem e a literatura oral, certo? Os dialetos, né? A forma de falar, alguns dialetos que a gente usa no dia a dia também está muito ligado ao folclore. E aí, durante a semana, durante esses 3 dias, a gente vai ver algumas dessas manifestações. Eu vou falar sobre algumas dessas manifestações para a gente aprofundar mais. E aí, eu deixo para vocês essas questões para vocês copiarem e responder no caderno de vocês. O que é o folclore? O que significa patrimônio cultural imaterial? Como se classifica o folclore? E em que data comemora o dia do folclore? E as manifestações folclóricas se dão por meio de quê? Certo? E vocês respondem. E aí amanhã a gente volta com mais um assunto. E aí eu falo mais alguma coisa relacionada ao folclore. Todos fiquem com Deus e até amanhã.